acontecer com... Dá para prever mais ou menos o movimento, olhando, sei lá, para a Europa, para os Estados Unidos, do que vai acontecer com o evangelho no Brasil? A gente perguntou isso pro Caio Fábio também, né? Você acha que tem um esfriamento, tem uma... Qual que é a tendência? Como que você mapeia esse movimento, assim? Olha, é imprevisível. Mas dá para prever, assim, baseado em alguma tendência externa? O que a gente disse das tendências, assim, da Europa ser o primeiro momento, depois ter um esfriamento e depois caminhar. Já se fala numa Europa pós-cristã. Exatamente. Você acha que isso vai acontecer aqui? Já está se falando nos Estados Unidos de um Estados Unidos pós-evangélico. Sim. Quer dizer, e eu acho que são diferentes leituras. Sim. Uma leitura possível, sobre a Europa você tem duas leituras possíveis, do copo cheio e do copo vazio. A leitura do copo vazio é que as igrejas estão completamente esvaziadas, né? Sim. Na Inglaterra, estão vendendo igrejas... institucionalmente falando. A religião institucional estão vendendo templos, né? Estão vendendo templos porque não tem gente para manter os templos. Então estão vendendo. E eu já tive o privilégio há muitos anos de visitar uma casa de danças que já tinha sido uma igreja. E no púlpito, no lugar do púlpito, era o bar. E como a igreja é tombada pelo patrimônio histórico, não podia mexer na estrutura. Então, você tem uma cara de igreja, tudo de igreja, o órgão, tudo da igreja, e é um bar. É um bar. Isso é o copo vazio. Sob o ponto de vista do copo cheio, existem estudiosos que dizem o seguinte: o protestantismo na Europa cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel do quê? De formar uma cultura que tenha avanços nos direitos humanos. Porque hoje se considera que os avanços nos direitos humanos europeus se devem também por causa da religião. Quer dizer, são os valores da cultura judaico-cristã que foram impregnados na cultura europeia, que reconhece os direitos dos LGBTI, que reconhece os direitos da mulher, que reconhece os direitos civis de uma maneira geral. Então, esses avanços culturais europeus se devem ao protestantismo. Então, a Europa pós-cristã significa o quê? Que o projeto protestante na Europa deu certo, foi bom, que criou ética de trabalho, ética de relações humanas. Fez uma sociedade melhor. Produziu uma sociedade melhor, porque esse é o objetivo do Evangelho. Nos Estados Unidos é um outro cenário. A maioria evangélica nos Estados Unidos se associou ao trumpismo. A Trump, a extrema-direita, se associou a esses grupos radicais nacionalistas. Então, nacionalismo e cristianismo nos Estados Unidos hoje estão completamente interligados, que foi o projeto aqui no Brasil desde a eleição de 2018. Graças a Deus eles perderam a eleição e o esvaziamento aqui no Brasil está acontecendo mais rápido que nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eu prevejo que vai haver um esvaziamento e uma rejeição enorme à igreja evangélica. Enorme. Já está. O êxodo é assim, aos borbotões. Gente indo embora, porque eles dizem, para que eu vou fazer parte de uma igreja que está associada a grupos de ódio, a grupos armamentistas, a grupos que rejeitam o imigrante, que não tem compaixão? Não vou para uma igreja dessa. Fique em casa. E a tendência é, por exemplo, até com uma questão de descredibilização dos pastores e das instituições, né? Você acha que a tendência é uma volta de uma igreja primitiva, entre aspas, que seria assim, culto nos lares, os amigos se reunindo em casas? Eu sou contra isso. Eu sou contra isso. Eu sei que eu não discordo do Caio, a gente não tem discordância com ele, a gente só tem... Você pensa diferente essa questão. Pensa diferente essas questões.
Porque, por exemplo, o Caio, e eu respeito muito a posição dele e concordo com ele, que o cristianismo, como nós conhecemos, ele foi desfigurado com o imperador Constantino. Uhum. Eu digo que sim, Constantino trouxe, concordo com ele, Constantino trouxe muitos males à fé cristã. Por outro lado, eu considero que Constantino foi responsável também pela perenização da fé. Não fosse Constantino, o imperador, que legitimou o cristianismo como fé do Estado, não fosse ele, eu acredito que a gente já teria perdido a fé cristã nos anais da história e teria desaparecido como um movimento lá que aconteceu e sumiu. Por que que ela varou os séculos? Porque ela se institucionalizou. Então, se você quer o fim de uma ideia política, ela nunca pode virar um partido político. Se ela não virar um partido político, ela desaparece. Quando ela vira um partido político, ela tem condições de ter viabilidade histórica. Entendi. Então, eu não sou contra a institucionalização da fé. Eu acho que tem que ter igreja institucional, sim, com CPE, com CNPJ, que tem que ter mesmo o prédio. Tem que ter cara, né? Tem que ter cara. Porque se for só, vamos lá, nós amigos conversando lá Aqui entre nós. Não, aqui não. Aqui já é uma institucionalização. Aqui é o alto... Aqui é a alta teologia brasileira. Aqui Não, mas isso aqui não é informal. Informal se a gente estivesse lá no bar. Sim. Se a gente estivesse lá no bar ou estivesse na casa de um de vocês. Uma Bíblia lá. Abrir ali conversando. Isso aqui vai ficar na internet e a internet é aquilo que eu falei no começo aqui da nossa conversa. Daqui a 100 anos, se vocês não tirarem... Vai estar lá. Vai estar lá. E mesmo que tirem, porque alguém baixou, alguém guardou, alguém reproduziu, que você não sabe. Sim. Então, vejam, para que a fé continue daqui a 100 anos, ela tem que ter instituição. Se ela não tiver instituição, ela desaparece em 2 ou 3 gerações. Então, eu sou a favor da igreja. Eu sou igrejeiro. Muito bom. Eu sou a favor de que tenha igreja, que tenha local, que tenha nome, que as pessoas digam, eu vou para essa igreja, para aquele local. Exerça a sua fé ali naquela comunidade, né? E muitas pessoas dizem assim, Ricardo, você pensa tão diferente, por que você já não saiu? E só tem conversa entre amigos ali numa roda, tomando uma cerveja, e batendo papo com os amigos, e comendo um petisco ali. Porque eu considero que a mensagem de Jesus é tão importante que eu preciso deixar uma instituição que a leve à frente. Muito bom.